Bom, continuando agora, nós vamos falar sobre o orçamento dos custos indiretos de fabricação ou de produção e sobre as despesas, né? A gente sabe que as despesas são divididas entre despesas administrativas, despesas de vendas e despesas financeiras. Aqui a gente não vai falar sobre despesas financeiras. A noção de despesa financeira é aquela que nós estudamos em matemática financeira, em alavancagem, ou seja, existe uma relação. Se a empresa tomar endividamento, existe um preço por isso, que é a despesa com juros, né, e demais encargos que estão associados àquele financiamento. Então isso não é propriamente um assunto agora. Outro comentário que eu gostaria de fazer, em geral, o peso dos custos estão normalmente sobressaem, né, ou são mais representativos nas despesas, nos custos com matéria-prima e com mão de obra direta, né? Claro que depende muito do tipo de negócio, né? Mas a lógica é que sempre aqueles sacrifícios associados diretamente à produção de bens e serviços é que o normal, o saudável, é que aquilo consuma mais recursos da empresa, né? E que os custos e despesas acessórios ou as despesas relacionadas à atividade meio, né, a produção de bens e serviços, que é a administração e vendas, elas sejam residuais, menores. Isso é o ideal, é o mais saudável, mas isso nem sempre acontece, principalmente quando as empresas vão ficando muito grandes. Há uma necessidade de aparatos burocráticos para o exercício do controle, e isso acaba aumentando proporcionalmente mais essas despesas de atividade meio e alguns custos indiretos de fabricação. O que vamos falar agora nos próximos slides é um contexto, uma explicação mais teórica sobre a construção e desenvolvimento desse orçamento de custos indiretos e de despesas. Eles são trabalhados, a primeira coisa já está escrita aí, né? Eles são trabalhados conjuntamente em função de que são sacrifícios de ativo para produção e venda de bens e serviços, apesar de não integrarem diretamente esses bens e serviços. Então, no nosso caso lá da prancha, né, de surf, para a gente fazer a prancha, tem as matérias-primas, que elas compõem a prancha, mas tem um monte de outras coisinhas que se usa, mas que não compõem o produto em si. A lixa, a iluminação, o lubrificante que tem que passar em determinado equipamento para ele funcionar direito, né, um monte de... ou o salário dos vendedores, as despesas de administração, a despesa de limpeza da fábrica, ali onde é feita a prancha. Então são todas, alguns são custos, outros são despesas, mas eles têm algumas características parecidas, inclusive em relação ao fato deles serem normalmente mais fixos ou semi-variáveis, né? Enquanto que a mão de obra direta é considerada variável e a matéria-prima, com uma lógica enorme, é tipicamente um custo variável, né? Ok. O mesmo tipo de gasto pode ser custo ou despesa dependendo de onde ele for empregado, né? Isso está escrito aqui, e o professor então construiu um quadro para você ter essa noção. Por exemplo, pessoal, né? Quando esse pessoal trabalha na fábrica, né, supervisores, pessoal de limpeza, pessoal de assistência, né, que percorre os corredores e tal, então é uma mão de obra indireta. Se tem esse pessoal, aliás, outro pessoal que trabalha no escritório, né, na parte de administração, aí é despesa. Né, diretores, gerentes, secretárias, auxiliares administrativos, vendedores, analistas de comércio. Então esse pessoal já é mais da área de administração. Esse tipo de separação a gente já conhece quando estuda contabilidade, quando estuda contabilidade geral, quando estuda contabilidade financeira, né? Quando a gente estuda contabilidade de custo, quando a gente também passa no curso lá de finanças corporativas, tudo isso a gente já conhece de uma certa forma, né?
Olha só, materiais, né? Materiais é um termo mais genérico, a gente já falou sobre isso, né? Matéria-prima é um tipo de material, ou de insumo, materiais, insumos em geral, né? Se ele é consumido no processo produtivo, na fábrica, então ele é um material, é um custo indireto de fabricação. Por exemplo, lixa, lubrificantes, panos, jalecos do pessoal que usa para produção, luvas, né? E óculos de proteção, né? Isso é custo indireto, né? Veja que a embalagem do produto, ela compõe o produto, né, está associado, então isso seria matéria-prima, né? No escritório, seria, por exemplo, todo aquele material de almoxarifado, de expediente, papel, tinta de impressora, caneta, lápis, clips. Eu botei o exemplo ali do folder, né? Às vezes o pessoal faz campanha publicitária, imprime um monte, pilhas e pilhas de propaganda, de folder para distribuir da empresa, isso aí é escritório, isso aí é material de escritório, né? E tantos outros. Eu não coloquei aí, mas material de limpeza, né? Tecnicamente, se você usar o material de limpeza na fábrica, é custo indireto. Se você usar material de limpeza no escritório, é despesa. Mas a verdade é que na prática, a diferenciação de se é custo ou se é despesa, às vezes custa caro e não vale a pena pela diferença de preço. Por exemplo, a grande maior, assim, 90% do material de limpeza é consumido na limpeza de máquinas e equipamentos da fábrica, 10% no escritório. Aí a contabilidade não faz essa diferença, se ele tem um número, 90% pode fazer por estimativa, mas muitas vezes não é feito o controle, né? Às vezes também você tem uma situação análoga, assim como eu estou explicando, na energia elétrica, né? A maior parte é consumida na fábrica, um pouquinho no escritório, não compensa a empresa decide não ter dois relógios de luz para separar. Né? Às vezes usa um critério, às vezes nem usa o critério, joga tudo como custo, né? Para título de curiosidade, para a Receita Federal é menos problemático se a empresa sempre considerar como custo e passar esse custo pelo estoque. Por quê? Porque você posterga o resultado. Então, aquilo só vira custo quando for vendido. Se você lançar como despesa, aquilo já é despesa antes de ser vendido, porque ele compete a um período, às vezes, anterior, né? Se você fosse pegar o relógio de luz, não, é agora nesse mês. Mas se você gastar aquela luz para produzir um produto que vai ser vendido só daqui a 2 ou 3 meses, se aquilo tudo for custo, então passa só daqui a 2 ou 3 meses que aquilo diminui o resultado da empresa. Por isso que a Receita Federal prefere que tudo transite pelo estoque, né? Mas a empresa avalia o que é importante do ponto de vista gerencial, qual é a informação que é relevante do ponto de vista gerencial, custo-benefício, e aí a contabilidade ela vai se preocupar mais com a questão do fisco em outra questão, né? Em outro aspecto mais para atender a legislação tributária. Outro item aqui seria despesas com manutenção. Quando ela é realizada na fábrica, é custo indireto de fabricação. Quando é realizado no escritório, o escritório também tem manutenção de máquinas, equipamentos de informática, computador, fotocopiadora e outras, até telefone às vezes tem manutenção, tem tantas outras coisas, né, na área administrativa que tem manutenção, ar-condicionado, né? Então aí é despesa e não custo. Energia também, como o professor falou, depreciação também, se a depreciação de máquinas e equipamentos da fábrica, custo indireto de fabricação. Se é depreciação de máquinas e equipamentos do escritório, tem, né? Tem um monte de imobiliário, tem equipamentos de informática, pode ter várias coisas ali. Aí a depreciação é registrada como despesa, né? Seguro, se é o seguro da fábrica, custo. Seguro da administração, do escritório, despesa, né? Ok. Aspectos a observar. É importante, então, haver uma peça orçamentária que trate sobre esses custos e despesas por setor, por departamento. Não é interessante que seja sintético,
mas sim que seja analítico de forma que se viabilize a distribuição de responsabilidades. Lembrando lá do início da explicação de um processo de planejamento e controle, de que dos benefícios, da importância desse processo é exatamente dividir responsabilidades. Então você tem um chefe de departamento, um diretor, que é responsável por gerenciar aquela despesa associada ao departamento dentro daquele orçamento, ou com um grau de divergência pequeno para não comprometer o resultado da empresa como um todo. É necessário observar o comportamento desses gastos, orçando segundo a natureza e o comportamento desses gastos, que normalmente são fixos ou semivariáveis. Mas tem também gastos variáveis. Por exemplo, despesas de venda têm um grau de variabilidade maior. Salários de vendedores têm um percentual ali que é variável, totalmente variável, que é a comissão de venda. Mas normalmente a empresa tem uma parcela que é fixa, também um salário fixo, mais um bônus em função das vendas, né? Então ele teria uma característica semi-variável. Quando você for fazer um orçamento, você tem que considerar essa característica nesse orçamento, né? Por exemplo, se a empresa tem um departamento de vendas significativo, com equipes de vendedores por telefone, é natural que a despesa de telefone tenha uma característica de variável, mas também existe muito contrato com a operadora que é fixo, não importa se discar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, né? O contrato é relativamente fixo, então tinha característica variável, mas o contrato dá a conotação fixo. Então, não existe receita de bolo, você tem que entender a realidade da empresa para poder fazer esse orçamento direito. Finalmente, compreender a diferença de custos fixos discricionários, são aqueles que o administrador pode escolher se vai manter esses custos ou não, fixos ou não, custos comprometidos ou aqueles custos estruturados. Compreender essa diferença e essa realidade dentro da empresa ajuda a reduzir o risco de fazer um orçamento irreal e inexequível, né? Eu vou dar exemplo aqui, falando um pouco especificamente sobre essas diferenças. Então, eu tenho gastos, né? O gastos é o termo genérico, né? Então, ou seja, não importa se é custo ou despesa sempre é um gasto, né? Mas então, se o custo é comprometido, é difícil de cortar. Custo comprometido é aquele intrinsecamente ligado à utilização do parque fabril comercial. Gastos para manter a operação da fábrica ou gastos para manter as vendas propriamente. Então, por exemplo, aluguel do imóvel operacional, onde a gente produz os bens, os serviços, né? Isso aí é difícil abrir mão de um aluguel desse, né? Você vai mudar todo o seu parque fabril, mudar é muito caro, né? Prestações de arrendamento mercantis de equipamento. Então aqueles xerox, você paga aquela prestação, não tem como não pagar aquilo. Não vamos deixar de usar xerox, mas é que eu usei o exemplo do xerox, a atividade meio é menos importante, mas imagina uma empresa aérea, todos os aviões ali são fruto de arrendamento mercantil, às vezes uma locadora de veículos, de motocicleta, também arrendamento mercantil é muito frequente. E arrendamento mercantil é um aluguel, né, que se paga para alguém que tem o bem e que aluga o bem, loca, né? Mas o contrato de financiamento bancário também é parecido. Estou financiando determinadas máquinas e equipamentos e aquilo tem que pagar e pronto. É um custo comprometido, né? Outro exemplo aqui, gasto com associação de classe. Né? Se eu tenho uma empresa de consultoria contábil, financeira, administrativa, eu tenho que ser registrado no CRA, senão eu não consigo exercer essa profissão. Né? E assim a indústria também é uma indústria, então ela paga com o conselho, ela tem que, para ser credenciada, para o cara ser auditor, tem que ter lá um registro esqueci o órgão, mas no CRC, e tem alguma coisa específica lá dos auditores, e assim não dá para evitar esse tipo de custo comprometido, né? Contratos de manutenção e conservação de imóveis também. É meio difícil você
cortar esse tipo de custo comprometido, esse tipo de gasto comprometido, tá certo? Os custos estruturados também têm essa característica, difícil de cortar. Eles tendem a permanecer, você não tem muito grau de decisão de discricionalidade para cortar esse tipo de custo. São aqueles que variam em relação a um elemento sobre o qual ele é estruturado ou ele é ligado. Assim, em tese, parece difícil, mas na prática não é tanto. Olha só, despesas com viagens de vendedores ou assistente técnico. Vender uma máquina ou equipamento, junto dessa venda existe a assistência técnica. Não dá para dissociar. Vendeu, tem que prestar assistência técnica. Tem que gastar com viagem de pessoal para dar treinamento e tal. Isso é muito comum, quem trabalha em serviços, em venda ou aluguel de máquinas na área médica, né? Aparelhos de raio-x, tomografia, laboratório, sempre vai um consultor. A outra situação aqui é a venda, né? Para a empresa vender, é preciso, alguns negócios, é preciso que o consultor de venda se faça presente, vá pessoalmente. Então, não dá para fugir, é um gasto estruturado. Queres vender? Vais ter que gastar com o vendedor. Às vezes isso também está associado à questão de propaganda também, a empresa é obrigada a fazer propaganda, senão não vende, né? Outro exemplo aqui, faltou aqui um parênteses aqui. Despesas com cobranças de duplicatas são estruturadas em relação à quantidade de duplicatas emitida. Emitiu duplicata, ora, tem cobrança de duplicata, um custo, né? Porque a empresa emite 10 duplicata, 1, 2 não consegue cobrar, manda para um escritório para cobrar, ou gasta o serviço, hora técnica lá de um administrativo para fazer um procedimento de cobrança desse item. Então, uma coisa que está ligada. Eu quero vender a crédito, lançando duplicatas a receber. Ora, pode te preparar que você, a empresa, né, vai ter que manter um serviço de cobrança de duplicatas ou então terceirizar, também vai ter um custo. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.